Povo de Deus, saudações de paz, evangelista Gabriel, seu servo. É mais uma madrugadinha. Quero compartilhar com vocês nosso para quem gosta de Bíblia de hoje. Escute que tem uma profundidade hoje revelada de Deus. Colossenses capítulo 3, parágrafo 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite abundantemente em vós a palavra de Cristo, com toda a sabedoria, exortando-vos, admoestando-vos, salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus, louvando com gratidão no vosso coração. Aos Colossenses capítulo 4, parágrafo 2 e 3, perseverai na oração, velando nela, com ação de graças. Aleluia. Orando também para que o Senhor nos abra a porta da palavra, para fazer conhecido o ministério de Cristo, Paulo disse. Quero falar, querido, sobre o ministério da pregação, mais uma vez, falar sobre os ministros de Deus. A verdadeira pregação, ela nasce da palavra de Deus. Evite toda a conversa fútil, desnecessária na palavra de Deus. Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 15, que as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso, não pregue nada mais baixo do que o diabo, e nem pregue também nada mais alto do que Cristo. Vou repetir, não pregue nada mais baixo que o diabo e não pregue nada mais alto do que Cristo. Um sermão, ele dura apenas 1 hora, mas o ministério de um pregador dura a vida inteira. Então, aquilo que você fala, lhe define. Cuidado. A verdadeira pregação, a verdadeira mensagem, ela nasce do coração de um verdadeiro ministro que ora. Ela nasce da palavra e do coração de um ministro que ora. Existem livros em um momento devocional de oração que não serão encontrados em nenhuma biblioteca. Existem mensagens em um momento devocional de oração que não serão encontradas em nenhum outro livro. Seu momento de devocional, seu momento de oração. Lutero usava um princípio: aquele que ora conhece. Isso não quer dizer que o ministro ele não deva estudar, mas o íntimo é o estudo do coração. O íntimo é o estudo do coração. A intimidade gera autoridade, gera unção, gera propriedade. Nós que pregamos, precisamos interceder por aqueles que oramos, ou melhor, que pregamos. Antes de falar aos homens sobre Deus, é preciso falar dos homens para com Deus. Por isso, interceda pelo seu ouvinte. O ministro que não ara no quarto de oração jamais
ele colherá no púlpito. Um ministro que não ara no quarto de oração de joelhos, ele jamais colherá no altar, no púlpito. Então, meu querido, minha querida, ministro, ministra, pregador, pregadora da palavra de Deus, tem uma vida de intimidade, uma vida devocional, velando na oração, disse Paulo, perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Habite ricamente a palavra de Cristo no seu coração. Então, que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, servo, serva de Deus, extraia a sua mensagem do seu momento devocional de oração. Tenha intimidade com Deus em oração. Esse era o segredo da igreja primitiva. A Bíblia diz que os discípulos, os apóstolos, se consagravam à oração e ao ministério da palavra. Atos capítulo 6, parágrafo 4. E nós nos consagraremos, diz o texto, à oração e ao ministério da palavra. Esse era o segredo. Foi por isso que nenhuma ou em algumas mensagens, pelo menos duas, eu encontro registrada na Escritura Sagrada, que Pedro, ao pregar o Evangelho, a Bíblia diz que 3.000 almas se arrependeram dos seus maus caminhos. Num outro texto, a Bíblia diz que 5.000 almas se arrependeram dos seus maus caminhos. E a Bíblia, ela diz o seguinte, que as pessoas se viam enveredadas pelos seus pecados ao ouvir a palavra de Deus, que elas perguntaram, elas se compungiram com a pregação do Evangelho, a ponto de elas questionarem o que precisariam fazer para receber a Jesus. Esta é a verdadeira mensagem, meu irmão. A mensagem do Evangelho carregada da unção, do peso da palavra de Deus, que atrai as almas arrependidas aos pés de Cristo. Compartilha essa palavra aí, meu irmão. Eu quero te abençoar sua casa, sua família, seus sonhos e planos, seus propósitos, seus projetos. Que o amor de Deus repouse sobre a sua vida, a face do Altíssimo brilhe no seu rosto como brilhava na de Moisés. Isso, meu irmão, essa intimidade, essa unção, essa autoridade, ela é adquirida numa vida de oração. Compartilha essa palavra, evangelista Gabriel, seu humilde servo, para quem gosta de Bíblia. Até a próxima. Fica com Deus. Um abraço.